que fala do Bolsa Família, porque o outro vai contrapor algumas coisas que são trazidas nesse, outras ele vai concordar até, né? Então, a gente vai vendo ao longo da aula, das aulas. Então, o texto já está lá. O nome dele é Políticas Sociais Compensatórias, Impactos do Programa Bolsa Família. Esse texto é de 2011, então muita coisa mudou de lá para cá, tá? Então a gente considera que um texto é relativamente recente e pode continuar contribuindo, né? Quando ele é no mínimo de 10 anos atrás. Ele está dentro dessa faixa, mas como ele trata de um assunto político, ele vai ter algumas defasagens, né? Tem algumas coisas que já não são exatamente como eram nessa época, mas a gente vai. Bom dia, Paula. A gente vai comentando essas defasagens, vocês vão falando o que vocês sabem, eu vou falando o que eu sei também, e a gente vai. O objetivo mais é compreender os impactos, né? Então, assim, se mudou, por exemplo, o valor, se mudou algum critério eu acho que não mudou, não, mas o valor eu sei que mudou. Mas se mudou alguma coisa nesse sentido, eu acho que não vai impactar tanto na compreensão dos dados que são trazidos aqui. Então, o Brasil, apesar de ele já ter se destacado enquanto uma economia importante no mundo, né? Já esteve na posição de 8ª economia do mundo. Não sei se já teve melhor do que isso, mas essa posição que ele estava em 2007, que é o texto citado, né? Estava num momento bom. Hoje isso já não é essa posição que o Brasil ocupa mais. Quem souber, vale um bom conceito, um biscoito conceito, tá bom? Não vai ganhar pessoalmente, mas é um biscoito do mundo das ideias. Tipo o biscoito da internet mesmo, né? Você ganha por postar selfie. Eu tô muito engraçadinha hoje, né, André? Enfim, apesar dele não ocupar mais essa posição, ele já ocupou. Só que, mesmo estando numa posição interessante, vamos dizer assim, num ranking de maiores economias do mundo, o problema da desigualdade social no Brasil é um problema que foi construído historicamente, né, como a gente vem estudando, e que apesar de estar numa boa posição econômica, isso não significa que esse problema foi resolvido, muito pelo contrário, né? A gente começou um percurso ontem, eu fiquei pensando nisso, e eu até falei para minha mãe, eu dei uma mini aula para minha mãe ontem, coitada, ela é minha cobaia, né? Eu falei para ela, olha, vê se faz sentido. A gente começou a falar sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos e o contexto em que ela foi criada, né? Aí a gente pensou que a psicologia se compromete com essa declaração, o nosso código de ética é baseado nisso. Por que a psicologia se compromete isso, né? O compromisso social da psicologia. Aí a gente saiu um pouco dessa linearidade quando a gente trabalhou os dois textos dos direitos humanos e o da humanização na saúde. Talvez eu tenha colocado eles numa ordem que não ficou tão legal, mas toda vez que eu dou uma disciplina, eu penso em coisas que eu deveria ter feito diferente e mudo na próxima. Agora, por exemplo, está totalmente diferente da que eu dei há um ano atrás. Eu adicionei várias coisas, então eu vou guardando de lição para os próximos. Mas a gente falou desses dois textos, e aí aqui agora, com os últimos que a gente vem trabalhando, a higienização foi um conceito que a gente falou, como produção de exclusão, né? Como que essas ideias higienistas produziram exclusão, produziram mais pobreza, e assim por diante. Estigmatizaram a pobreza também.
E aí agora, falar das políticas compensatórias ou emancipatórias, elas têm uma lógica em trazer elas agora, porque elas são realmente para compensar essa desigualdade, né? Elas aparecem com um papel de bom, tudo bem, essas pessoas estão numa situação de pobreza, elas estão excluídas enquanto cidadãs, elas não têm participação política, econômica, né? Elas não têm acesso a direitos básicos. Então, ok, o que, que a gente vai fazer sobre isso? É meio que isso. Então, esse primeiro texto, ele faz uma retomada histórica das políticas sociais que existiram no Brasil, que existem, e como que elas foram criadas e tudo mais. Então, quando eu paro, é porque alguém pediu para entrar, tá? E eu tenho que voltar na tela e clicar em permitir. Então, não estranho. Então, com base, por conta dessas desigualdades sociais, surgiram programas como o Bolsa Família, que é o que vai ser analisado nesse artigo, né? O Bolsa Família, por exemplo, ele unificou alguns programas que já existiam antes. Então, tem até uma parte do texto que ele fala que tem uma discussão aí se a autoria desse programa é do PT ou é do PSDB, porque o Fernando Henrique Cardoso já tinha programas programas sociais que foram assim, o Fernando Henrique tinha vários programas. E aí o Lula, que foi o presidente que seguiu, pegou esses vários programas e transformou em um só, que era o Bolsa Família. Então, existe uma discussão aí de quem criou o Bolsa Família, mas não é esse o ponto aqui. O ponto é que, lá em 2003, o autor desse texto, de 2011, ele consultou um material que relatava que em 2003 tinha um terço da população. Olha como a nossa população cresceu, hein, gente? Um terço da população era 53 milhões de pessoas. Então, 53 milhões de pessoas eram muito pobres ou indigentes. Aliás, desculpa, eram pobres. E 21 milhões eram muito pobres ou indigentes. Então, se você pegar aí, mais de 70 milhões de pessoas, né, que estavam em uma situação de de desprestígio financeira, vamos dizer assim, né? Porque os pobres, eles ainda tinham um potencial de consumo e tudo mais, alguns direitos garantidos. Mas as pessoas que estavam em uma situação de extrema pobreza ou de indigência, era um número muito grande também, 21 milhões de pessoas, quase 22. E aí, essas políticas surgiram como uma tentativa de compensar a população de baixa renda que estava sofrendo esses efeitos sociohistóricos que a gente vem discutindo ao longo das aulas e que estava excluída, né? Tanto do espaço público quanto do mercado de consumo. Aí, ela faz uma retomada desse histórico para poder pensar se o Bolsa Família, se ele tem, se ele está contribuindo para a redução da pobreza e da desigualdade, né? E se ele tem, como é que eu posso dizer? Se ele está dentro das propostas neoliberais de atendimento à necessidade da população mais vulnerável. Então, tinha um objetivo de minimizar a pobreza. Primeiro, nessa retomada histórica, ele traz que lá em 1920, alguma coisinha, final dos anos 20 até aí 1930, teve uma ampliação dos direitos sociais. Em 1937 até 1945,
teve a consolidação das leis da legislação trabalhista, CLT. Essa legislação, para quem não sabe, não conhece, ela garante, por exemplo, que os trabalhadores tenham férias, 13º, que tenha uma jornada de trabalho limitada, ou seja, que você só possa trabalhar um número X de horas e não todas as horas que o seu patrão quiser. Pensou na ampliação da previdência social também. Todos os direitos que estão garantidos ao trabalhador, eles aconteceram nessa consolidação da CLT, né, na CLT. E uma das coisas mais importantes da CLT foi a instituição de um salário mínimo. Esse salário mínimo, ele tinha a ideia de uma proteção social mínima, então todo mundo que trabalhasse, no mínimo, tinha que receber esse valor. Era uma maneira também de evitar a exploração. Eu não sei se vocês lembram, mas lá nesse início de século, 1920 e alguma coisinha, é justamente o contexto que a gente falou, aliás, é um contexto muito próximo do que a gente estava falando na aula passada, nas aulas anteriores, sobre a desapropriação dos cortiços, por exemplo. Então, quem que estava lá nessa época, nessa desapropriação? Tem aqui 30, 40 anos de diferença, tá? Entre aquele episódio do cortiço e as discussões sobre a CLT. Então, quem que estava lá naquele momento que a gente falou? Ex-escravos, imigrantes, pessoas sem trabalho, sem moradia, sem nenhum tipo de assistência, e elas realizavam trabalhos, os ex-escravos, por exemplo, eles realizavam o mesmo tipo de trabalho, da mesma forma que eles realizavam antes, só que eles recebiam um pagamento por isso. Mas lá não tinha salário mínimo ainda, então podia ser um pagamento mínimo irrisório, sem grande impacto. Não que o salário mínimo tenha um grande impacto, mas é uma garantia mínima. Então, a partir desse momento, teve a instituição do salário mínimo para que essas pessoas tivessem uma renda mínima garantida. No período do regime militar, esse sistema de proteção social, ele também foi fortalecido, tinha um cunho centralizador e autoritário, né, porque era o regime militar, mas esses programas e serviços sociais, eles assumiram uma função de legitimar o Estado como autoritário, de dizer, sou eu que mando, e também serviu para aliviar algumas tensões da repressão social, por exemplo, né, para atenuar as consequências da repressão, essas políticas também foram feitas. Importante reconhecer que elas fazem diferença na nossa vida, mas não foi de bondade que elas foram dadas. Um barulho estranho. Tá. Lá na década de 70, o que estava acontecendo? Tinha uma expansão econômica muito grande. O Brasil, o mundo de uma forma geral, mas o Brasil estava crescendo muito. Foi aquele momento daquela frase ame-o ou deixe-o, influenciado por outros países, vocês sabem, mas era esse o contexto. Tinha, então, uma grande possibilidade, aumentando, né, as possibilidades de compra, de produção da indústria, né, estava em crescimento, realmente, a economia. E só que essa ampliação da economia e da indústria, principalmente, era a época do Fusca, né, que esse ponto é importante porque foi produzido em grande escala, todo mundo não, mas muita gente teve acesso a comprar esse carro. Ele foi um símbolo de que a indústria estava em crescimento. E essa ampliação e valorização dos bens produzidos na indústria, né, para exportação
dos valores, e o processo de substituição de importação também. Então, todas essas mudanças econômicas, tanto as exportações quanto as importações, fizeram crescer o bolo econômico, só que ele não foi repartido em pedaços iguais para a população de uma forma geral. Então, ficou concentrado, como sempre, nas classes mais altas e contribuiu também para aumentar a desigualdade socioeconômica, já que o valor todo não foi dividido, foi dividido de uma forma desigual. A partir da década de 70 e 80, começaram a ter, começou a ter uma organização de movimentos contrários às práticas do autoritarismo, tanto que a ditadura militar acabou em 1985, né? E esses movimentos, eles pregavam a ampliação e a universalização dos direitos sociais, ou seja, o acesso a todas as pessoas a esses direitos. E com essa pressão, com essa organização social, que existiu um movimento pró-constituinte, e aí que saiu a Constituição em 1988. Que é um marco na nossa história e que é por isso que estamos aqui, nessa disciplina, por exemplo. Nesse período da redemocratização, teve uma universalização das políticas sociais, tinha uma ideia de compatibilizar a igualdade, a liberdade, expandir a concepção de cidadania mesmo, só que isso foi feito de uma forma, a palavra que ele usa aqui é pífia, de uma forma quase que insignificante, assim, atendeu aí algumas pessoas, mas não era uma política direta com o cidadão. Por exemplo, tanto o Bolsa Família, quanto agora, por exemplo, que as pessoas estão recebendo o auxílio emergencial, elas estão recebendo diretamente, né? Quem faz o pagamento desses valores é a Caixa Econômica Federal, e as pessoas, o próprio beneficiado vai até o banco, saca o dinheiro e faz o que ele quiser com esse dinheiro, né? O dinheiro é dele e é direcionado diretamente para ele. Nesse momento, um exemplo que é trazido aqui é que, por exemplo, no governo do Sarney, ele tinha um programa do leite. Só que esse programa do leite, ele não era voltado diretamente para as famílias que precisavam. Ele instrumentalizava associações populares e essas associações que tinham que distribuir. Então, as associações distribuíam de acordo com seus critérios, né? Então, igrejas, associações de moradores, coisas do tipo, elas eram responsáveis por distribuir. E elas podiam distribuir pelos critérios que elas quisessem. Então, não tinha nenhuma garantia de que realmente ia chegar em quem precisava, né? A depender da seriedade e dos critérios que essas organizações estavam usando. Gente, eu tô com problemas seríssimos com a minha franja e eu fico me vendo nessa câmera e odiando. Enfim. Com a Constituição Federal de 88, tiveram 3 pilares importantes, que são ainda importantes até hoje, apesar de estarem um pouco desprivilegiados e desvalorizados, né? O primeiro é a política de saúde, o segundo é a política de assistência social, e o terceiro é a previdência social, que, vejam vocês, são justamente falta de educação, né, para a gente falar, que são os pontos onde o governo Temer aprovou o congelamento dos gastos, o congelamento do investimento nessas áreas, né? São esses 3 pilares que mantinham, que foram consequência da Constituição, que eram o marco da Seguridade Social. Então, percebam que simbólica foi
esse congelamento, né? Além das consequências práticas que a gente vai viver e já está vivendo disso, né? Que são 20 anos de investimento congelado. Além disso, eu acho que dá para a gente dizer que é uma situação que foi bastante simbólica, né? Congelar esses gastos. Então, congelar a Seguridade Social, o investimento em Seguridade Social. É um, enfim. E aí, dentro desses pilares, incluíam algumas inovações constitucionais lá naquele momento, que eram, o primeiro, a criação da Seguridade Social, que era conceituada como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, tinham iniciativas nesse sentido. A criação dessa Seguridade Social era uma iniciativa. A definição das bases para a institucionalização do controle da sociedade sobre a ação social do governo. Então, por meio de reuniões específicas, colegiados específicos, cada instância do governo discutia e pensava em como consolidar essas bases institucionais na Seguridade Social e, por exemplo, na proteção da criança e do adolescente. E o fortalecimento também do financiamento das políticas sociais, como a criação de contribuições sociais vinculadas à Seguridade e a ampliação nas 3 instâncias do governo do percentual da receita de impostos vinculados à educação e mais tarde que foram estendidas à saúde. Então, esse terceiro ponto, a gente tem por exemplo, quando eu recebo o meu salário, eu tenho um desconto lá no meu salário, que é proporcional ao valor que eu ganho e que todo trabalhador que está sob a convenção da CLT tem um desconto de um valor que é para a Previdência Social. Não importa se eu quero que tire esse dinheiro ou não, não importa se a empresa para a qual eu trabalho acha bom ou não, vai ser descontado esse valor para a Previdência Social. Obviamente que esse valor não vai ser guardado numa conta para quando eu me aposentar ele ser me dado. Ele nutre as políticas de previdência atuais. Por isso que é um problema quando o número de idosos é muito maior do que o número de jovens, porque aí tem pouca gente para produzir dinheiro para a previdência social que vai pagar a aposentadoria dessas pessoas. Daí tem muito mais gente para receber. Então, e aí, quando eu for idosa e eu me aposentar, outra pessoa vai estar trabalhando, outras pessoas, né, vão estar trabalhando, produzindo riqueza e recolhendo esse imposto que vai gerar a minha aposentadoria. Funciona mais ou menos dessa forma. O outro ponto, que é a ampliação dos impostos vinculados à educação e depois à saúde, nas 3 instâncias, então, tanto a prefeitura, quanto o governo do estado, quanto o governo federal, as 3 instâncias, tem alguma parte da arrecadação, dos recursos arrecadados, que deveria ser vinculado à educação e à saúde, né, ao investimento nessas 2 áreas. Então, nesse momento, lá depois da Constituição, a assistência social na Seguridade passou a ser vista como uma política pública de responsabilidade do Estado. O Estado deveria garantir a todos os cidadãos o bem comum e tudo que diz respeito aos direitos sociais e direitos humanos. O modelo de proteção social, esse modelo, ele tem a responsabilidade de suprir as necessidades e as demandas, o que é pressuposto que é um direito de todo mundo, né? Já está na Constituição que existem esses direitos, então essas políticas surgem para garantir que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Só que não foi tão simples transformar isso do que era, que não existia, não tinha, em uma política pública estruturada, né? Houve um momento de transição aí longo,
e que passou por situações de clientelismo, por exemplo, de ações aleatórias ou de improviso, ações que não eram planejadas, né? É, passou também por, por o estabelecimento a emergência, o surgimento do terceiro setor, que aí são as organizações sem fins lucrativos, que passaram a fazer parcerias com o Estado para que aí essas instituições suprissem essas necessidades. Passou também por um momento em que isso ainda acontece, né? Em que a iniciativa privada faz uma ação social, uma ação social, e aí essa ação social é convertida em desconto em imposto, por exemplo, alguma coisa do tipo, mas aí as empresas que se propõem a fazer isso supririam essas necessidades ao invés do Estado, né? Ficaria como uma uma tarefa, então, não necessariamente do Estado, mas da iniciativa privada, nesse sentido, do terceiro setor. É, aqui, então, nos anos 80, a nossa realidade social se deparava com altas taxas de desemprego, informalização do trabalho, subemprego, falta de proteção trabalhista, bem parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? E aí teve uma contra-reforma em relação a isso, um movimento de dizer que o Estado não estava suprindo e tudo mais, que tinha o objetivo de privatizar alguns desses serviços, que aí culminou nisso que eu falei para vocês, no regulamento do terceiro setor, e criando essas parcerias, né, com as ONGs e instituições filantrópicas. Então, aí teve uma necessidade de reestruturação desses programas sociais e das políticas para reduzir a desigualdade, combater a pobreza, retomar o crescimento, e aumentaram as demandas por ações do Estado destinada àqueles que não tinham trabalho, que estavam excluídos do mercado de trabalho. Não tinha recursos, isso acabou ficando por conta dessas duas, fora do Estado, né, do terceiro setor e da iniciativa privada. Outra questão que influenciou muito no desmonte dessas políticas, que estavam ainda sendo montadas, né, elas não estavam nem totalmente consolidadas, foi que, como o país, o Estado nacional, ele tinha poucos recursos, e por isso aumentou o número de ações sociais vinda de empresas privadas e de instituições filantrópicas. Além disso, uma solução encontrada foi descentralizar os serviços. Então, os serviços de assistência deixaram de ser supridos só pelo governo federal. Eles passaram a ser municipais ou estaduais em alguma, dependendo do serviço, né? E isso gerou também desigualdade, porque, a depender do estado, esse estado podia suprir melhor as necessidades de uma população do que outro. A política foi descentralizada, só que os recursos destinados, os recursos que o governo federal repassou para manter essas políticas, pelas prefeituras, por exemplo, não foi equivalente ao serviço. Então, vamos supor assim, que existia um serviço de atendimento aqui em Cuiabá, que era mantido pelo governo federal. Aí o governo federal disse: agora quem vai manter é a prefeitura. Só que ao invés de mandar o valor todo que eu mandava, agora eu vou mandar, sei lá, 50%, 30% do valor que eu mandava antes. E vocês se virem para manter a população suprida de suas necessidades. Então, o que aconteceu? Não deu conta de resolver tudo isso, foi difícil planejar programas sociais e regionais
que realmente tivessem um efeito bom, porque estava precarizado, não tinha recurso. E gerou uma realidade heterogênea, por exemplo, um estado, uma cidade com maior potencial econômico conseguia suprir as necessidades do seu município mais do que uma cidade que tinha menos arrecadação de recursos, por exemplo. Uma cidade que tinha um desenvolvimento abaixo da outra, né? Essa política também ficaria abaixo. E aí, nos anos 90, ainda nessa tendência, essa desestruturação foi dando também mais espaço para o terceiro setor, para a filantropia empresarial, como eu estava falando, e para o trabalho voluntário, para o voluntariado. Mas apesar da Constituição estabelecer que era direito de todos, né, que essas necessidades fossem atendidas, mesmo dos grupos de menor renda, né, de extrema pobreza, fazer isso retirava a responsabilidade do Estado, né? Retira ainda, porque isso ainda acontece. E uma coisa que é interessante é que quando a gente fala de política social ou de proteção social, o que vocês pensam? Geralmente, as pessoas pensam que é um tipo de ação voltada para os excluídos, para os pobres, né? E, na verdade, essas políticas, deveriam ser universais, né? E sem precisar categorizar a população. Mas a gente não dá conta, porque era para ser os direitos sendo garantidos, né? Então, os direitos sendo garantidos, independente da pessoa ser pobre, independente de ser rico, independente de ser o que fosse, né? Os direitos sendo garantidos. Mas, como os direitos que não são garantidos são de populações específicas, né? Então, acaba que tem um foco nessas pessoas, né? Focalizar na população de pobres e extremamente pobres, para tentar contornar os efeitos da exclusão que aconteceram ao longo da história. Então, os direitos sociais sendo, sendo colocados dessa forma como uma coisa que poderia ficar por conta da iniciativa privada, né? Retirando, acho que esse é o ponto principal desse tópico, retirando a responsabilidade do Estado. Não. Isso é uma coisa que eu acho que é importante vocês desenvolverem uma visão crítica. Quando vocês forem, por exemplo, para os estágios de vocês, às vezes a gente tem vontade de fazer uma ação assistencialista. Eu acho que eu cheguei até a falar com algum grupo dessa turma, quando eu estava orientando vocês no projeto integrador. Professora, pode doar coisas para essas crianças da escola? Pode doar não sei o quê? Pode. Por que não pode, né? Precisa estar claro qual que é a nossa função lá nesses lugares, né? Enquanto estagiários ou enquanto profissionais daqui para frente, né? A função de vocês lá não é suprir uma necessidade que o Estado não está suprindo, certo? A nossa função, enquanto profissionais, em breve que vocês serão, é ajudar essas pessoas a perceberem que o Estado não está suprindo e ajudá-las a encontrar onde elas podem pedir por esses direitos, por exemplo. É claro que você pode ser uma pessoa solidária e fazer um trabalho voluntário e
tudo bem, pode, mas não pode misturar as coisas, né? Uma coisa é fazer um atendimento psicológico voluntário, isso pode acontecer também. Mas no lugar onde você está trabalhando, por exemplo, trabalhando como psicólogo, não é função do psicólogo levar a cesta básica para ninguém, não é função do psicólogo doar brinquedo para criança, ter acesso à renda, quem tem garantir que a família tem acesso à renda é o Estado, né? Então, o que você pode fazer sobre isso? Né? Você pode ajudar essa pessoa a encontrar os direitos dela nesse sentido, não dar dinheiro para ela, né? Porque aí justamente, a gente entra justamente nisso, numa relação de caridade, né? E acho que não precisaria nem existir caridade se os direitos dessas pessoas estivessem supridos, né? E quando a gente organiza de alguma maneira uma ação solidária desse tipo, meio que tira a responsabilidade do Estado, que é do Estado, de suprir, de dar os direitos para essas pessoas, né? Não estou dizendo que não é para fazer caridade, tá, gente? Pode fazer, a gente se sente até bem, às vezes, fazendo isso, né? Mas é separar mesmo as coisas. O André perguntou como a gente faria isso? Como se desperta essa consciência política? Olha, é um trabalho de base mesmo, né? Explicar, por exemplo, agora que está saindo o auxílio emergencial, né? Por conta da pandemia. Então, uma das possibilidades é explicar para essas pessoas como esse auxílio funciona. Quem que pode receber, o que a pessoa precisa fazer para receber, onde ela tem que ir para receber, quais documentos ela precisa. Isso é uma coisa. Ensinar, por exemplo, nos trabalhos que você faz com crianças, por exemplo, a gente não aprende sobre a Constituição muitas vezes na escola, né? Dependendo da idade do grupo de crianças ou de adolescentes, dá para trabalhar esses direitos e ensinar que todo mundo tem esses direitos, que esses direitos precisam ser garantidos pelo Estado. Esse tipo de coisa. Eu acho que é mais de informar sobre os direitos da pessoa, o que ela pode e aonde ela pode brigar por eles, né? Por exemplo, tem muita gente que não sabe que existe a defensoria pública, que existe um defensor público que pode advogar a seu favor em alguma, sei lá, numa briga por guarda de filho, num processo de separação litigiosa, enfim, ou mesmo porque a pessoa tenha cometido um crime e ela vai ser julgada pelo que for. Existem pessoas que não sabem disso. Eu vi um comentário em algum lugar da internet, eu não lembro agora, de uma pessoa falando assim, que ela morava num bairro de periferia, faz um tempo já, mas essa pessoa dizendo que ela morava num bairro de periferia e que é tão raro uma pessoa no bairro dela estar no ensino superior que as pessoas no bairro dela nem sabiam que a universidade pública não precisava pagar, que era um direito delas, que qualquer pessoa poderia fazer o vestibular, o Enem, que seja, e tentar uma vaga lá. Eles achavam que precisava ter dinheiro, então eles não tinham nem noção de uma coisa mínima, né? Se não tinha noção de que a universidade pública era de graça, imagina se a pessoa tem noção de que existe, por exemplo, o FIES. Então, são ferramentas que vão auxiliar na diminuição da diferença social, dessas diferenças de renda, porque a educação possibilita, pode abrir portas nesse sentido, e que a pessoa nem conhece, então ela não vai nem usufruir desse direito, porque ela não sabe nem que existe, né? Então, esse é um exemplo do que pode ser feito. Aí, falando, então, sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo Lula, mas antes dele, existia o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, que eram programas implantados pelo Fernando Henrique Cardoso antes, né, pelo governo dele antes.
E aí o que o Lula fez foi unificar essas três políticas em uma coisa só. Tem, eu acho que eu comentei, né, no começo, que tem até uma discussão de quem é o autor da política por conta disso. É, e esses programas, eles têm uma, são políticas de transferência de renda direta, né? Só que elas têm algumas condições, né? Eles estão, o Bolsa Família estava também vinculado ao Fome Zero e depois foi integrado o PET, que é o Programa de Educação, de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Entrou também no Bolsa Família. E aí a gestão dele é compartilhada pela União, pelos estados e pelos municípios, pelo Distrito Federal, né? Isso também são dados, a partir daqui vai aparecer algumas mudanças, tá? São dados antigos, os valores financeiros, por exemplo, não são os mesmos. Eu vou mostrar uma tabela para vocês verem como é que é a distribuição. A lógica continua sendo a mesma, tá? Só os valores que mudaram, porque o valor é proporcional ao salário mínimo. O salário mínimo subiu de 2003, 2005 para cá, né? Já subiu muito, são 15 anos, né? Então mudou um pouco esses valores, porque eles são relativos ao salário mínimo. Então, como é que funciona? Uma família que tenha renda familiar per capita de até R$ 70, ou seja, menor do que 70, menor ou igual a R$ 70. A renda familiar per capita, se vocês quiserem saber como ela é calculada, vocês vão pegar o dinheiro, o salário de todo mundo na casa de vocês que trabalha, o pai, a mãe, o irmão, quem ou vocês mesmos que trabalharem, somar o salário de todo mundo e dividir pelo número de moradores. Se esse valor for menor do que R$ 70 ou igual a R$ 70, a pessoa tem direito a um benefício básico, que é receber R$ 70. Se ela não tiver, aqui na cada coluna dessas, adiciona algum valor a esse benefício. Então, aqui a primeira, número de gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de até 15 anos. Então, se não tiver nenhuma criança, nenhum adolescente até 15 anos, nenhum adolescente de 16, 17 anos, não tiver nenhuma gestante, nenhuma mãe que está amamentando, uma nutriz, a pessoa recebe só R$ 70. Se tiver adiciona o básico, que é R$ 70, e o básico que é R$ 70, mais um benefício variável, que nessa época era R$ 32. Então, por cada membro que fosse uma gestante, ou nutriz, ou criança, ou adolescente, ganhava um valor, mais R$ 32, entendeu? Mais uma cota, vamos dizer, de R$ 32. E aí, assim, variava os valores. Está fazendo sentido? Dá para entender? O mínimo que uma pessoa aqui receberia, se ela não tivesse nenhum filho e nem gestante, nada, ela receberia R$ 70. Se ela tivesse a renda inferior a 70, né? A renda dela. E o máximo que essa pessoa poderia receber seria R$ 306. Eu fiz uma conta com a outra turma, que eu dei essa aula agora há pouco, que é a seguinte: vamos pensar numa família que tem sete membros. Vamos imaginar uma situação. Vamos pensar que a mãe é a gestante, aí ela tem mais um, dois, três, tem 4 filhos, e ela tem 2 adolescentes, que é o máximo que dá para ter aqui, 7 pessoas beneficiadas, né? E a renda dessa família é R$ 69, a renda per capita, não chega a 70. Então, eles estão inclusos nesse benefício. Essa conta dá uns 400 e pouquinho. Se a gente fizer aqui, esses R$ 69 para 7 pessoas, vezes 7, que é para 7 pessoas, dá R$ 483.
Então, a renda dessa família sem o Bolsa Família é R$ 483. Aí a gente soma o valor do Bolsa Família, 306, que é o máximo que eles vão poder receber. O valor é 789. Não sei se dá para enxergar, mas vocês podem fazer a conta aí. R$ 789, o valor total que essa família de 7 pessoas vai receber, certo? Então é um valor atualizado para hoje, seria um pouco maior, mas ainda assim um valor pequeno, baseado no salário mínimo. Se a família ganha acima de 70, entre 70 e 140, a renda familiar per capita, a família aí já tem uma diferença. São os mesmos valores dos variáveis, só que não tem o benefício básico. Então, todos aqueles valores da tabela anterior, menos R$ 70, que é o básico, né? Se não tem criança, nem gestante, nutriz, nem adolescente, não recebe o benefício básico, não tem nada para receber. E assim por diante, variando com o número de pessoas, sendo que o máximo que pode chegar é R$ 236. Então, é um valor realmente pequeno. Com a família recebendo esse valor que não é alto, que imagino que vocês concordem comigo que não é alto, experimentem, quem tiver em dúvida, experimenta fazer a conta de quanto que vocês gastam por mês. Quem trabalha ou quem mora sozinho tem uma noção maior, mas conta tudo: transporte, moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, tudo, entretenimento, vestimenta, todas as coisas que vocês gastam, né? Eu conseguiria apostar que para uma pessoa só, esse valor é pouco. Imagina para 7, né? Se a gente considerar todas essas variáveis. Então, é um valor realmente muito pequeno. É para a sobrevivência das pessoas. Então, o Bolsa Família, ele realmente diminuiu um pouco as desigualdades sociais, um pouco, mas é um programa limitado. Por quê? Com tem dados que mostram que diminuiu a desigualdade social no Brasil também, nesse sentido. Não é nenhum milagre, mas diminuiu. Primeira limitação do Bolsa Família. As famílias que são atendidas são as que recebem abaixo de R$ 140 por familiar. Quem recebe 141 também é uma família necessitada, vocês concordam comigo? E essa pessoa não vai ser incluída no programa. Então, ele auxiliou, melhorou a vida de um grupo de pessoas que realmente estava numa situação de miséria ou de extrema pobreza, mas ainda tem um grupo que está no limbo ali. Não é um grupo que está recebendo não é um grupo que tem recursos dignos para viver, que tem seus direitos atendidos, e também não é um grupo que está em situação de miséria. Então, tem um grupo aí que está desassistido, de alguma forma, não está com seus direitos garantidos. Além disso, ele mantém a classe trabalhadora que recebe esse dinheiro, mantém a classe pobre, porque é um dinheiro muito pequeno. E o argumento que ele usa para defender esse ponto é que o salário mínimo, quando ele foi instituído, lembra lá no começo da aula, quando eu falei, quando o salário mínimo foi instituído lá em 1930 e alguma coisa, foi considerado que aquele valor era o mínimo que uma pessoa precisaria para viver. Por isso que ele se chama salário mínimo. Então, o próprio Bolsa Família, ele não oferece o mínimo para viver, porque é uma fração do salário mínimo, não é o valor integral.
Talvez o programa devesse suprir essas famílias, pelo menos com um salário mínimo, para poder dizer que realmente dá uma seguridade para essas pessoas, que realmente garante a sobrevivência, a subsistência dessas pessoas, né? Primeiro ponto. Acho que eu já estou no segundo, na verdade, né? Outra coisa. A nossa carga tributária, os nossos impostos, eles não são proporcionais. Alguém quer falar? Estou escutando barulho de um microfone. André? Não? Foi um acidente? Então, tá bom, mas quando vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade. A nossa carga tributária, ela não é proporcional ao valor que a gente ganha. Então, existem impostos, sim, por exemplo, o imposto de renda mas existem vários impostos que são sobre o consumo, sobre bens que a gente vai consumir, que são iguais para todas as pessoas, independente de elas ganharem muito ou pouco. Então, por exemplo, se eu for no mercado agora e comprar um pacote de arroz, eu vou pagar o mesmo imposto sobre esse arroz que quem não trabalha vai pagar, que quem vive de Bolsa Família vai pagar, que quem é milionário vai pagar, que todo mundo vai pagar o mesmo valor de imposto sobre esse produto. Então, o imposto representa uma parte maior, proporcionalmente, da renda dessas famílias que vivem do Bolsa Família do que de quem não vive. Eu não estou nem falando de quem é rico ou milionário, tá? Estou falando de gente como a gente, tá? O imposto para essas pessoas representa um valor muito maior do que para a gente na nossa renda, proporcionalmente. Se a gente for falar, essa pessoa usa, sei lá, 10% do que ela ganha em imposto. Estou falando números hipotéticos, tá? Se aquela pessoa paga 10% do que ela ganha em imposto, eu provavelmente pago 3%, quem é milionário paga 0,5% do rendimento mensal dele é, de imposto, né? Então, o imposto é desfavorável para o trabalhador, e principalmente para essas pessoas que vivem do Bolsa Família. E isso contribui para a manutenção da desigualdade social, porque aí o dinheiro que... Alguém quer falar? Já foi. Oi, Nicole, eu não estou te ouvindo muito bem. Peraí. Bom, quando você quiser, é só falar, tá? Não, imagina, não precisa se desculpar. Ah, foi por acidente? Não, mesmo assim, não tem problema. Então, de alguma forma, né, esse imposto desigual aumenta a desigualdade social. Porque se o imposto representa uma parcela maior do ganho dessa população pobre, aí para essa população pobre ele faz uma diferença muito grande no final do mês. Para a população mais rica, mais abastada, não faz tanta diferença. Então, quem falar que faz diferença, ninguém de nós aqui está nesse grupo de milionários, né? A menos que vocês estejam me escondendo alguma coisa, mas a gente a gente é classe média, né? Então, assim, a gente está no meio disso. Faz uma diferença no nosso orçamento, mas está longe de ser a mesma diferença que faz na renda dessas pessoas. Então, o dinheiro que sobra de quem tem um pouco mais de dinheiro, dos mais ricos, né? Eles conseguem poupar relativamente mais. E com isso, aumentar a sua. É, aumentar o capital mesmo da família, né? Se você consegue guardar mais dinheiro, você consegue comprar mais coisas. A população que tem mais dinheiro, então, tem mais possibilidade de acessar bens de consumo mais duráveis, como uma casa, um carro, por exemplo, né? Do que, do que esses trabalhadores ou beneficiários do Bolsa Família.
Então, ela sugere aqui que esse imposto fosse proporcional, né? Que de alguma forma tivesse um imposto maior sobre os mais ricos e menor sobre os mais pobres, para que isso fosse, para diminuir essa diferença, essa desigualdade social. Outro ponto importante, aqui já falando, ela não usa esse termo, André, de taxação das grandes fortunas, ela só fala que ela entende que seria, ele, né, um autor, que seria necessário incidir impostos sobre os mais ricos, né, para tornar o sistema tributário progressivo, para aumentar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, eu não sei se ela está falando exatamente da taxação de grandes fortunas, mas essa é uma proposta que a gente já ouviu bastante, né? Sobre. Talvez seria uma possibilidade nesse sentido. O Bolsa Família, ele tem também uma outra característica aí que eu considero positiva, que ele não é só uma ajuda, uma bolsa para aquelas famílias necessitadas, mas é um programa de transferência de recursos imediata, né? A pessoa recebe um dinheiro na conta dela, ela não recebe uma cesta básica ou leite, ela não recebe um produto, ela recebe dinheiro. E o dinheiro, ela faz o que ela quiser com esse dinheiro. Então, as pessoas, os beneficiários do Bolsa Família, tem um relatório que é citado aqui da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e do Ministério de Desenvolvimento Social, de 2009, que diz que ao longo desse tempo, então em 2009, o Bolsa Família foi implantado em 2003, já tinha 6 anos, né? Então, nesse período, foi possível ver que as famílias, antes, elas estavam fora do mercado de consumo, né? E aí elas passaram a comprar não só alimentos e remédio, por exemplo, mas elas passaram a comprar eletrodomésticos, móveis e movimentar a economia de alguma maneira, né? Essa política, então, vão anotando aí as vantagens e as desvantagens, né, do Bolsa Família. Ela não tem realmente ficou muito escuro? Eu acho que já tá pegando sol em mim aqui. Apesar dela não ter uma mudança efetiva na condição de vida das pessoas, né? Apesar de não ser um grande dinheiro que as pessoas recebem, né? Tem alguns pontos positivos. Um deles sair, as pessoas saírem dessa situação de miséria, né? Com pouca autonomia, sim, mas muita gente estava passando fome, né? E o Estado precisava fazer alguma coisa sobre isso, né? Ele traz alguns dados econômicos que eu não vou explorar muito a fundo também. Outro ponto que eu já falei em relação ao salário mínimo, né? Que talvez o Bolsa Família, para se constituir como uma renda realmente que se propõe a resolver o problema de quem está passando fome, fazer isso com o que é considerado mínimo para que uma pessoa exista, sobreviva, né? O programa existe, apesar de não ter tanta ligação com a autonomia das famílias, a autonomia financeira das famílias, existem algumas condicionalidades. Na verdade, eu vou me corrigir, não é que não tem tanta ligação com a autonomia financeira, é que aqui nesse estudo não se fala sobre isso, mas existem estudos que trazem algumas coisas um pouco diferentes, né? Vou me ater a esse aqui. As condições para que as famílias continuem recebendo o benefício são que as crianças estejam com o calendário de vacinação em dia, que as gestantes ou as mulheres que estão amamentando, as nutrizes, elas estejam também em acompanhamento no pré-natal, enfim, no acompanhamento de saúde, e na educação, que as crianças tenham uma frequência na escola,
na assistência social, que eles tenham frequência nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços, eles compõem o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, eles oferecem serviços de contraturno para as crianças. Então, a criança vai para a escola num horário e no outro horário ela faz algum outro, participa de alguma outra atividade extracurricular, para porque o PET tem o objetivo de que as crianças não trabalhem, né? Então, elas vão fazer outras coisas que não trabalhar nesse momento. O próximo texto, ele fala do PET, então a gente vai falar dele com mais calma depois. Então, o Bolsa Família, de uma forma geral, ele pode ser considerado uma estratégia que tem efeitos positivos, só que eles são limitados, né? Ele oferece melhora, a possibilidade de melhora aos beneficiários, só que ele não é articulado, profundamente articulado com outros programas, por exemplo, de criação de emprego, né? Então, uma coisa que pode ser que vocês estejam pensando e que muita gente fala é que o Bolsa Família, as pessoas ficam dependentes desse valor. Tudo bem, pode até ser. O ponto aqui é que se a pessoa trabalhar, ela não vai receber o Bolsa Família. Se ela tiver um salário mínimo, né? Se ela tiver um salário, uma renda familiar maior do que essa trazida aqui, apontada aqui, ela não vai receber o Bolsa Família. E muitas vezes a gente fala, as pessoas não estão indo trabalhar. Antes de começar a pandemia, antes de chegar aqui no Brasil, a gente tinha mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, não tem emprego, né? E não é só por falta de qualificação, é porque realmente não tem. A nossa economia está um show de horrores, né? Não tem emprego mesmo. Eu vou repetir, eu falei isso na aula da turma anterior e vou repetir para vocês. Eu tenho duas amigas, só que eu lembro assim agora, que são pessoas que são qualificadas, que têm curso superior e que estão há mais de um ano sem emprego. Mesmo procurando, mesmo mandando currículo, mesmo indo atrás, não tem. Simplesmente não tem. Elas são de áreas diferentes, as áreas bem diferentes. Então, a criação de emprego, ela é uma ferramenta fundamental para que essas famílias não fiquem dependentes do Bolsa Família. Porque enquanto não tiver emprego, infelizmente elas vão ter que ser, porque elas estavam morrendo de fome antes de ter isso, né? Então, o objetivo, como o próprio nome diz, é uma bolsa, né? A bolsa é para ser uma coisa provisória, não é para ser um recurso que essa pessoa vai ter para o resto da vida, né? Mas é um recurso que é um socorro, né? É uma questão de as pessoas estavam sem comer, não tinha comida. Então o Bolsa Família trouxe essa possibilidade. Não resolveu, não é nenhum milagre, não vai salvar a gente da pobreza, não vai mudar o mundo, mas ele trouxe algumas possibilidades, algumas mudanças, e a gente precisa reconhecer isso, seja qual for o nosso posicionamento político. Tanto que o governos de posicionamentos diferentes utilizaram a mesma estratégia, né? Começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, que historicamente rivalizava com o Lula por conta dos partidos, né? O Fernando Henrique do PSDB, o Lula do PT. Então, a gente teve muitos segundos turnos que foram PT e PSDB, né? Acho que vocês lembram. Tem um histórico aí. Então, há muito tempo eles rivalizam, têm posições políticas, posições econômicas, às vezes, bastante contrárias, e ainda assim, os dois optaram por estratégias semelhantes. Agora, nos tempos mais recentes, o governo da Dilma era do PT, então provavelmente manteria a mesma estratégia do governo anterior, não vou nem falar disso, mas o Temer e o Bolsonaro agora, ninguém cortou o Bolsa Família totalmente. Então, se fosse um programa que é tão ruim assim, provavelmente uma visão de política diferente, tão diferente quanto a do Bolsonaro, por exemplo, se propõe a ser,
diferente em relação aos anteriores, né? Que a campanha dele era isso que ele anunciava. Então, e o Bolsa Família continua existindo. Outro ponto sobre o Bolsa Família é que quando a gente fala assim, são 13 milhões de famílias atendidas, por exemplo, não são as mesmas 13 milhões de famílias. Elas são. O Bolsa Família é rotativo. Então, assim que uma família tem um aumento de renda, ou, por exemplo, o filho faz 18 anos e ela é retirada do programa, ou ela recebe o benefício enquanto ela é nutriz. Depois que ela parou de amamentar, aí vai receber pelo filho, né? Mas não vai receber os dois. Enfim, conforme isso vai acontecendo, as famílias são retiradas e outras vão entrando. Então, existe uma rotatividade dentro do Bolsa Família, né? Não é não são as mesmas famílias que estão, sei lá, de 2003 para cá, não são as mesmas famílias que estão há 17 anos recebendo o benefício, né? Existe uma rotatividade aí. Até porque o objetivo é que as crianças, por exemplo, que estavam na escola naquele momento, recebessem uma educação melhor e tivessem condições melhores de se colocar no mercado de trabalho. E nesse meio tempo, a educação teve algumas mudanças, não vou dizer que também foram milagrosas, mas a expansão do ensino superior, por exemplo, a expansão do acesso ao ensino superior nessa mesma época, lá em 2003, 2005, eu acho que começou de uma forma mais efetiva em 2010, talvez, 2008, essa expansão do ensino superior com a abertura de novas universidades, novas vagas, com a expansão dos programas tipo FIES, que mudou as regras do FIES nesse período e tornou mais acessível, o ProUni, que hoje não existe mais, mas que foi um programa de acesso também ao ensino superior, tudo isso possibilitou que algumas famílias pudessem sair desse programa, né, e ter acesso a uma condição de vida outra. Então, em resumo, acho que dá para a gente entender que, assim, o Bolsa Família não é um milagre, não é a melhor política do mundo, tem sim que ser articulado com com outras, com outras práticas, com outras ações, como na educação, principalmente, e na geração de emprego, né? Mas a gente tem que reconhecer que é uma política que teve um papel importante para retirar essas pessoas da miséria, né? Precisava ser feita alguma coisa sobre a condição dessas pessoas. E que bom que fizeram, né? E vocês, o que vocês querem comentar? Tragam. Antes de vocês comentarem, já que vocês estão tímidos, eu vou mostrar para vocês como que tá o AVA. Eu vou mostrar, acho que eu tô com o AVA aberto aqui da outra turma que eu estava dando aula, mas eu vou abrir o de vocês, só que é a mesma coisa, né? Que é a mesma disciplina para as duas turmas e eu estou usando os mesmos materiais. Direitos humanos. Então, aqui na aula de hoje, vocês vão encontrar dois vídeos que eu deixei para vocês assistirem, refletirem e a gente poder discutir sobre na próxima aula. O primeiro é Quebra do Bolsa Família, do canal Meteoro. O segundo é O Segredo da Meritocracia, que é do Átila e Amarino. Os dois não são conteúdos acadêmicos, eu faço questão de repetir isso sempre, porque eles não são conteúdos acadêmicos, mas eles trazem referências científicas no que eles estão trazendo, no que eles estão falando. Os dados têm referências científicas, então acho que podem levar a uma reflexão mais embasada, né? O do Átila vai falar sobre desigualdade mesmo, e como que a desigualdade é naturalizada, mas que as condições do meio favorecem que a gente esteja numa situação ou outra, né, de mais pobreza ou menos pobreza.
E os dois textos, esse que eu trabalhei na aula de hoje é esse, políticas compensatórias, aliás, desculpa, é esse aqui, políticas sociais compensatórias, impactos do programa Bolsa Família. O da semana que vem é esse outro aqui, acho que eu vou até mudar a ordem para vocês não confundirem. Colocar o de hoje para cima. Então, esse aqui é o texto de hoje. O das políticas sociais. E esse aqui é compensatórias versus emancipatórias. São desafios para a implementação do programa de geração de renda às famílias em situação de risco. A gente vai falar um pouco sobre coisas que já falamos hoje. Mas com uma outra perspectiva, que é a perspectiva do PET. O PET, antes de ser integrado ao Bolsa Família, como é que ele funcionava e tudo mais, para a gente poder pensar nessas questões. O André disse, o Átila é maravilhoso. Eu gosto muito do trabalho dele, confio muito no trabalho dele como pesquisador, como biólogo, né? Ele tem um canal que eu acho que eu já passei vídeo desse canal para vocês em sala, que é o Nerdologia. Não é só dele, é de outras pessoas também. Mas tem lá curiosidades, coisas sobre ciência, tem outras coisas também. Às vezes eu encontro alguma coisa que parece relevante para trazer para a aula, né? Mas quem quiser procurar também pode ficar à vontade. Tem bastante material legal lá. E vocês querem fazer alguma colocação, trazer alguma dúvida, algum comentário? Por que vocês estão tímidos assim, hein? Tudo certo? Fala. Como que seria uma possível melhoria nesse sistema, no nosso Bolsa Família, por exemplo? Ele poderia ser mantido... Pode falar. Não, Já pode falar. Uhum. Ah, tá. Não, eu acho que ele poderia ser mantido, eu tô dando uma opinião pessoal, tá? Eu acho que ele poderia ser mantido, só que ao mesmo tempo que ele é mantido, precisariam ser feitas ações tanto de educação, no sentido tanto de educação na educação básica, quanto na expansão do ensino superior também, para que as pessoas tivessem possibilidade de ter acesso à educação mesmo, e talvez ter um acesso a um emprego melhor, e na criação de vagas mesmo, né, de emprego. A criação de emprego é um desafio, né? Eu não sei exatamente quais são as estratégias mais efetivas nesse sentido, que mais funcionam, né? Mas eu sei que tem estratégias, tem estudos sobre governos anteriores que optaram por fazer uma coisa ou outra coisa e quais resultados deram, podem dar um norte para a gente de como fazer, né? Eu acho que isso gera emprego, né? Se as pessoas têm uma coisa que tem sido feita, que pode ser uma opção também válida, incentivar o empreendedor individual, né? A renda, por exemplo, a partir de coisas que você sabe fazer e que você pode oferecer para as outras pessoas, criar sua própria empresa, e tudo isso depende de educação, né? Então, agora, no momento que a gente está vivendo, eu não consigo nem imaginar, porque a gente tem problemas muito maiores do que esse agora, né? O que a gente está vivendo muito é consequência do não investimento nessas coisas, né? Não investimento em educação resulta em não tem dados científicos para ajudar em muita coisa, né? Não tem equipamento para fazer pesquisa, não tem produção científica, não investimento em saúde, não tem leito para todo mundo, não tem médico para atender todo mundo. Então, enfim, agora, de imediato, eu acho que a gente tem que esperar e fazer as recomendações em relação à saúde, né, para que a gente possa voltar a se organizar. Mas quando tudo isso passar, a gente vai ter grandes desafios econômicos pela frente, e aí seria necessário usar estratégias que já funcionaram antes para criar emprego. Eu não sou muito
fluente em economia, não sei que estratégia exatamente recomendar, mas eu sei que tem como. Porque essa coisa do incentivo ao empreendedorismo individual, ele não acaba entrando muito naquela questão da uberização do trabalho? Sim, por isso que eu fiz um pouco de cara feia quando eu falei isso. Ah, tá. Entra sim. Então, tem uma questão, é uma forma da pessoa ter uma renda, né? Mas vamos tomar cuidado, porque isso também é uma forma de retirar a responsabilidade do Estado, né? Então. Entendi. Obrigado, prof. De nada. Mais alguém, gente? Queria fazer um elogio particular a essa turma, porque essa turma é a que eu tenho mais alunos presentes, viu? Eu fico me achando celebridade. Tem dia que eu dou aula para 3 alunos nas outras turmas. Então, muito obrigada pela presença de vocês e pelas contribuições, pelas discussões. Se mais ninguém tiver dúvidas, eu vou encerrar a chamada, mas vocês podem ficar à vontade, eu só estou encaminhando para encerrar porque ninguém falou nada. Imagina, eu adoro. Eu estou esperando a hora que a gente vai se encontrar pessoalmente, tá bom? Então, um beijo para vocês, até semana que vem. Quem puder, lê os textos. Quem puder, não, vou dar uma recomendação mais incisiva. Leiam os textos, assistam os vídeos, para a gente poder discutir na aula que vem, tá bom? Beijos. Boa semana para vocês também. Tchau.